Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos dias nós teremos no Congresso Nacional uma discussão sobre um tema extremamente importante. Dentre outras tantas pautas imprescindíveis e indispensáveis que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, ao longo dos próximos dias o Congresso Nacional vai discutir o tema reforma política. Há um conjunto de projetos e propostas com a finalidade de mudarem as regras aplicáveis às eleições no Brasil. Dentre outros temas que serão debatidos, ou que estão em foco, em debate nesta pauta, nós temos a discussão sobre o financiamento de campanha. O financiamento de campanha constitui o conjunto de recursos a serem utilizados pelos partidos políticos, pelos candidatos para financiarem as suas campanhas, para irem atrás dos votos dos eleitores. Basicamente, nós temos três formas de financiamento de campanha. Temos o financiamento de campanha exclusivamente privado, em que os candidatos e os partidos políticos, com recursos próprios ou mediante doações, financiam as suas campanhas eleitorais. Temos um outro tipo de financiamento de campanha chamado de financiamento misto de campanha, em que recursos públicos e recursos privados são utilizados para o financiamento das campanhas eleitorais. No Brasil, atualmente, adota-se o sistema misto de financiamento de campanha, em que há um fundo público chamado de fundo partidário, o qual é utilizado para o financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos, bem como os candidatos e as pessoas físicas podem doar recursos para campanhas eleitorais. Os candidatos podem utilizar recursos próprios. Então, no Brasil, temos o fundo partidário que neste ano de 2017 está composto por mais de R$ 1 bilhão. Imagine vocês, em um ano de crise, nós temos a destinação de recursos públicos no montante de mais de R$ 1 bilhão para o fundo partidário. E há uma tendência de se aumentar este fundo partidário especificamente por causa das eleições de 2018. O Congresso Nacional está em sua pauta a inclusão de um gasto de recursos públicos para 2018 só com o fundo partidário de R$ 2 bilhões. Então, temos esse fundo partidário, mas os candidatos ainda podem utilizar recursos próprios. Além disso, há um outro modelo chamado de financiamento exclusivamente público. No Congresso Nacional, nós temos basicamente duas propostas. Uma para tornar o financiamento de campanha exclusivamente público. Com isso, nós teremos o aumento dos recursos da dotação orçamentária encaminhada pela União ao fundo partidário. Imagine você, nós estamos com déficit orçamentário, estamos com problemas de arrecadação e se adotarmos o modelo de financiamento exclusivamente público, isso quer dizer que teremos um aumento do gasto público. Por consequência, o governo poderá aumentar a carga tributária para financiar mais este gasto. Por outro lado, há uma segunda proposta tramitando no Congresso Nacional para que a gente mantenha o financiamento misto, com a manutenção do fundo partidário, bem como com o financiamento da campanha por recursos privados. Mas nessa segunda proposta, os parlamentares querem voltar a admitir o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Em 2016, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 4650, o Supremo diz que era inconstitucional o financiamento por pessoas jurídicas de campanhas eleitorais. Entretanto, o Congresso Nacional volta a debater este tema e quer novamente incluir as pessoas jurídicas no financiamento das campanhas eleitorais. Então, esta é uma das propostas que estão tramitando. Qual é a melhor solução? Financiamento exclusivamente público com o aumento do gasto público ou a manutenção deste financiamento privado, com recursos de pessoas jurídicas, pessoas físicas e com os recursos dos próprios parlamentos dos candidatos, bem como financiamento a partir do fundo partidário? Qual é o melhor modelo? Isso será debatido pelo Congresso Nacional ao longo dos próximos dias. Um outro tema que está em debate no Congresso Nacional é o fim das coligações proporcionais. Coligação nada mais é do que uma união de partidos políticos para fins de campanhas eleitorais. Os partidos políticos se unem. A partir dessa união, temos o surgimento de uma nova espécie de agremiação partidária formada pela junção desses partidos políticos e essa coligação passa a fazer as campanhas eleitorais de seus candidatos.
Trata-se de um mecanismo, de uma estratégia para aumentar o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão, para a união de esforços e para também viabilizar candidaturas para os cargos no Poder Executivo. É uma estratégia adotada pelos partidos políticos. Entretanto, nós temos uma incoerência no Brasil. Por muitas vezes, partidos políticos que têm programas diferentes, ideologias distintas, defendem temas ou soluções para temas contraditórios, mas esses partidos se unem nas campanhas eleitorais, gerando no eleitor uma sensação de incongruência. Para evitar essa incompatibilidade e para reforçarmos a ideia de que nas eleições proporcionais o que é mais importante são os partidos políticos, está sendo debatido no Congresso Nacional o fim das coligações proporcionais. Atualmente, essas coligações são admitidas para qualquer eleição. Isso porque o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que os partidos políticos têm liberdade para fazer coligação sem obrigatoriedade e vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Hoje nós temos a ampla liberdade para a formação de coligações. Contudo, para resolver um problema de incompatibilidade programática, de incoerência ideológica em que partidos distintos se unem unicamente para garantir mais espaço na propaganda partidária, para garantir mais, para viabilizar uma candidatura executiva, eles se unem, mas gerando uma sensação de incoerência no eleitor. Então, para evitar, um dos temas debatidos é o fim das coligações proporcionais. Por fim, o último grande tema que está sendo debatido na reforma política é o tema relacionado ao sistema eleitoral para a eleição dos cargos proporcionais. O que é isso? Nós temos na nossa Constituição Federal, para a eleição dos cargos legislativos, a utilização de um método em que quanto mais votos um partido alcança, mais candidatos ele consegue eleger. Quer dizer que quanto maior o número de apoio popular a esse partido, quer dizer que esse partido representa uma maior parcela da população. Como ele tem uma maior representação na população, ele elege mais parlamentares. Por isso que a gente chama de proporcional. Na proporção dos votos do partido, nós temos mais ou menos parlamentares eleitos. No sistema eleitoral proporcional atual adotado no Brasil, que está tratado no artigo 106, 107 e 109 do Código Eleitoral, nós temos uma singularidade. Cada partido vai conquistar um certo número de cadeiras. Imagine você que um partido político conquistou 5 cadeiras. Quem são os parlamentares desse partido que serão considerados eleitos? Serão considerados eleitos os 5 mais votados. Quem define a ordem de votação é o eleitor. Quanto mais votos um candidato alcançar, quer dizer que ele tem maior probabilidade de ser eleito dentro da sua agremiação partidária. Entretanto, isso gera uma incoerência na situação ou na formação da consciência do eleitor. Isso porque, nas eleições proporcionais, o que é mais importante é o partido. O eleitor tem que ter ciência no Brasil de que quanto mais votos um partido alcança, esse partido vai eleger mais candidatos e que quando do exercício do mandato eletivo, este partido pode definir a votação de um candidato. Se chegar um tema a ser votado no Congresso Nacional, o parlamentar não é livre para votar da forma que ele quiser, porque se o partido dele fechar questão, ele é obrigado a votar de acordo com o seu partido. Então veja, a estrutura mais relevante que nós temos é o partido político. Motivo pelo qual, para reforçar essa consciência, essa educação política, está sendo discutido no Congresso Nacional a adoção do sistema de lista fechada. Vários países europeus já adotam o sistema de lista fechada. E como é que funciona? O partido político vai definir a ordem de seus candidatos. Não é mais a partir do número de votos que o parlamentar alcançou, mas a partir do número de votos que o partido alcançou na ordem previamente definida pelo partido político. De um lado, nós temos um ponto positivo no sistema de lista fechada, já que fortalecemos os partidos políticos, já que o eleitor terá ciência de que o seu voto não vai para uma pessoa específica, mas para um partido político que elegerá candidatos de acordo com a lista previamente apresentada.
Por outro lado, há um ponto negativo, já que o eleitor não participa da definição da ordem dos eleitos, mas sim a agremiação partidária. Mas nós temos um fortalecimento do partido, que é o que nós temos buscado ao longo dos últimos anos, especialmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema fidelidade partidária. Então veja, nós temos importantes temas sendo debatidos na reforma política. Nós, enquanto sociedade, precisamos nos manifestar, pressionar os nossos parlamentares para que a melhor decisão seja tomada e assim nós possamos avançar e fortalecer o nosso regime democrático. Então vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos ou quais são as cenas dos próximos capítulos. Conto com a sua participação, acompanhe, cobre os seus parlamentares para que assim nós tenhamos a melhor decisão sendo tomada pelo Congresso Nacional. Para mim, foi uma alegria estar com você aqui hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço e até uma próxima oportunidade.